Então, pessoal, considerando essa conjuntura internacional, econômica internacional e doméstica, a gente vai olhar agora para frente, né? O que que a gente pode esperar da economia brasileira, já que a gente viu um bom desempenho ao longo do primeiro semestre. A gente já tem alguns indicadores relativos ao mês de julho, já tem alguma coisa, inclusive, relativa ao mês de agosto. Começar aqui falando dos nossos indicadores antecedentes. Note que a maioria é positiva, sobretudo aquelas mais ligadas a produção de autoveículos, né, de veículos automotores. Veja que em julho a produção de veículos variou 15,1%. Tudo isso é na margem, né, na comparação com o mês de junho, por exemplo. A importação de bens intermediários que as empresas, que as indústrias usam para fabricar os produtos produzidos aqui no Brasil também aumentou 12,5%. Licenciamento de automóveis aumentou bastante, demanda por cimento, os índices de gerentes de compras, tanto da indústria quanto do setor de serviços, cresceu 2,9% no mês de julho e assim sucessivamente. Destaque apenas para a queda na produção dos caminhões, o consumo de energia elétrica e industrial, a atividade de comércio medido pela Serasa Experian, fluxo de veículos pesados nas indústrias, ou melhor, nas rodovias pedagiadas. Então, os indicadores antecedentes relativos ao mês de julho mostram continuidade do crescimento da economia brasileira, a exemplo do que aconteceu nos 6 primeiros meses do ano. Por isso, a análise econômica, inclusive, refez as projeções do Produto Interno Bruto de um crescimento de 2,5% para 3,1% no ano de 2024. Então, esses primeiros números do segundo semestre mostram a força e o dinamismo da economia brasileira. Falando ainda de expectativas, mas num olhar um pouco mais amplo, né, um pouco mais de longo prazo, a gente tem continuidade do que a gente chama de desancoragem das expectativas. O mercado financeiro, sobretudo, tem projetado inflação cada vez mais alta no horizonte relevante do Banco Central, né, que é para onde o Banco Central brasileiro está olhando. Então, cada vez mais o mercado tem projetado uma inflação mais alta, e isso pode trazer novos aumentos da taxa de juros no Brasil. Não por outro motivo, a gente espera, em grande medida, na verdade, não por outro motivo, não, a gente tem outros elementos no radar, mas a desancoragem das expectativas e a diminuição do hiato do produto, ou seja, da nossa capacidade produtiva, devem levar o Banco Central Brasileiro, o Comitê de Política Monetária, a aumentar a taxa de juros na reunião do dia 18 de setembro. Então, a gente tinha no começo do ano um cenário em que o Banco Central cortaria a taxa de juros, pararia em algum momento e voltaria a cortar depois que os Estados Unidos começassem também a cortar as suas taxas de juros. Isso não deve acontecer e essa desancoragem das expectativas, os riscos inflacionários, essa diminuição do hiato do produto devem promover aumentos de juros a partir do último quadrimestre de 2024. E isso se dá também, eu falei, não é só por isso, isso se dá porque o risco de descumprimento da meta de inflação para esse ano, para 2024, é cada vez maior. A análise econômica, lá no começo do ano, já falava de uma inflação acima de 4%, poucos agentes no mercado falavam de uma inflação acima de 4%, e o que a gente tem visto agora é uma inflação bem próxima do teto da meta para esse ano, que é de 4,5%. Bom, olhando para o câmbio, então esse primeiro bullet aqui fala sobre política monetária e inflação. Olhando para o câmbio, por hora, apesar da possibilidade de cortes de juros pelo Banco Central dos Estados Unidos, não existem elementos que garantam um processo sustentado, sólido de valorização da moeda brasileira. A gente até pode ver um processo curto, né, um movimento transitório de valorização da moeda brasileira, mas considerando todos os riscos inflacionários citados anteriormente, riscos geopolíticos, incerteza quanto à recessão, né, uma possível recessão na economia norte-americana, desaceleração na economia chinesa, tudo isso deve manter a taxa de câmbio desvalorizada por aqui. O real deve continuar desvalorizado. No melhor dos cenários, o corte de juros nos Estados Unidos e o aumento de juros aqui no Brasil podem sustentar ou interromper por hora aquele processo de desvalorização da moeda brasileira que a gente viu ao longo dos últimos meses, o que já seria grande coisa para a gente. Bom,
eu acabei já me antecipando ao segundo ponto e voltando para essa parte de política monetária, né? Essa Selic mais elevada pode promover alguma valorização ao longo das próximas semanas, mas nada contundente ou sólido, como eu falei anteriormente. A atividade econômica e o mercado de trabalho deve se manter aquecido nas próximas leituras. Então, resumindo aquilo que a gente falou ao longo desta apresentação, a economia brasileira segue num ritmo muito forte, a taxa de desocupação é a menor em toda a série histórica, 6,8%. O PIB tem crescido acima das expectativas do mercado e os últimos indicadores mensais, oficiais e antecedentes, mostram continuidade desse processo de crescimento e de expansão da atividade econômica brasileira. Aí, olhando para fora, a gente tem especificamente no Oriente Médio um cenário muito delicado, um conflito armado na região, que pode trazer impactos no custo do frete marítimo, pode trazer impactos no custo do petróleo e de outras matérias-primas sensíveis ao ciclo econômico. Então, isso pode trazer problemas inflacionários, isso pode trazer problemas para as cadeias de produção. Então, é um cenário que a gente está avaliando. Por hora, parece que arrefeceu um pouco essa disputa e essa guerra como um todo, mas, de modo geral, é um conflito que pode potencialmente escalar e trazer problemas no curto e médio prazo. E esse é um ponto de atenção que a gente deve observar. Porque aí, se esse conflito acelera, se esse conflito escala, a gente tem por uma subida repentina no preço do petróleo ou de outras commodities, a gente tem uma mudança de perspectiva de inflação no Brasil, uma necessidade de mais aumentos de juros e uma releitura, a necessidade de uma releitura em relação à atividade econômica brasileira. Então, a gente precisa ficar de olho nesse conflito do Oriente Médio, que não está subscrito apenas ao Oriente Médio, né? Tem uma questão também no leste europeu, entre Rússia e Ucrânia, que também pode trazer impactos macroeconômicos. Por fim, a gente está no meio da disputa eleitoral lá nos Estados Unidos, e caso o Donald Trump, o ex-presidente Donald Trump, vença essa disputa, existem riscos de um aumento das tensões comerciais, que pode causar mais desvalorização cambial, mais aumento de preço, uma mudança significativa de médio e longo prazo no ordenamento das cadeias de produção global, do qual o Brasil pode, inclusive, se beneficiar no médio e longo prazo. No curto prazo, isso pode trazer inflação, mais desvalorização cambial. Então, é por isso que a gente está de olho nas eleições americanas. É claro que se a Kamala Harris vencer o pleito, a gente pode, não é que tudo vai ficar tudo bem, né? O próprio Joe Biden, por exemplo, manteve boa parte das restrições que o Trump havia adotado no seu governo. Então, no entanto, se o Trump vence essas eleições, ele pode escalar essa tensão comercial com a China e com o resto do mundo, e isso pode trazer perturbações de curto, médio, até de longo prazo para o Brasil.